Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui novamente na Expo Meet esse ano. E dessa vez gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre as novas oportunidades que a gente tem na aplicação de transglutaminada, na enzima transglutaminase em produtos cárneos. Mas primeiro eu queria apresentar propriamente quem é a Prozin, porque acho que alguns de vocês podem não conhecer. A Prozin é uma empresa brasileira que é especializada principalmente na aplicação de enzimas e também outros bioingredientes, tanto para indústrias alimentícias quanto também de outras aplicações diversas. Nós temos a expertise e aplicações em todas essas diversas áreas, que vão desde panificações, láticos, cervejaria, açúcar, etanol, processamento de proteína, suplementos alimentares, papel celulose, enfim, diversas áreas, e dentre elas, obviamente, a parte de produtos cárneos. E dentro dessa parte de produtos cárneos e a transglutaminase, o que ela é propriamente dita, né? Muitos de vocês devem ter escutado o que é esse famoso ingrediente. Bom, primeiramente a transglutaminase, ela é uma enzima que é nada mais nada menos que uma proteína que realiza uma função específica. E o que ela faz propriamente é ligar um resíduo de um local específico chamado resíduo de lisina com resíduo de glutamina. E isso que a gente tem em quase todos os tipos de proteínas, incluso nos nossos produtos carnes que a gente tem no mercado. E essa enzima, como que ela é feita propriamente dito? Ela é feita de uma maneira chamada de fermentação de alguns micro-organismos, e ela age especificamente em proteínas e exatamente nesses dois sítios específicos que eu mencionei. E esse daí forma uma coisa chamada uma ligação cruzada, que o que ela é propriamente dita? Ela é uma ligação que amplia a textura ou liga uma à outra. Em resumo, ela faz exatamente isso. Ela pega essas duas tiras de proteína, aproximam uma da outra e realiza essa ligação cruzada. E isso é quando a gente chama na parte micro. Na parte macro, o que a gente vê no nosso produto final? A gente pode juntar dois pedaços de carne, por exemplo, ou adicionar em algum outro produto cárneo, que é cominuído, que a gente chama, que é uma coisa que a gente pica, faz uma emulsão, por exemplo, ou faz uma reconstituição. Então, isso dá uma versatilidade enorme nos produtos que a gente pode aplicar. Só que como que a gente pode inovar tendo esse ingrediente que a princípio parece ser um pouco complexo e um pouco digamos assim, palatável às nossas mentes, né? A gente pode simplesmente ver os nossos ingredientes, no caso, as nossas carnes, literalmente como uma coisa montável, como se fosse um Lego. E como que a gente pode trabalhar nesse sentido? A gente pode ver cada um deles, e não importa o que ele seja ele de origem bovina, um frango, pode ser pescado, enfim, pode ser qualquer tipo de proteína, a gente pode ver isso como se fosse uma pecinha que a gente pode emendar. E com isso a gente chega no nosso produto final. E o que a gente pode fazer propriamente falando disso daí, não é? A gente pode fazer, por exemplo, produtos fatiados, porque muitos de vocês já viram como que é feito um processo de um produto fatiado. Em geral, a maioria envolve fazer uma emulsão, fazer uma injeção, reconstituir ele, cozinhar, e a gente pode utilizar a transglutaminase nesses processos para fazer peças inteiras, fatiáveis mais estáveis, com menos cinerese, ou também, ainda mais diferente ainda, combinar diferentes tipos de proteínas. Pode ser desde pedaços diferentes do mesmo tipo de animal, quanto pedaços totalmente diferentes. Por exemplo, misturar pescado, frango ou uma carne bovina, isso também é possível utilizando a transglutaminase e chegar no produto 100% estável. Isso é quando a gente fala de produtos que a gente já tem uma coisa mais clássica, que já está no nosso mercado. Mas o que a gente também pode inovar, pensando cada vez mais? Eu posso mudar o formato da proteína como ela se apresenta. Eu posso reconstituir peças pequenas em uma peça muito maior. Pegar, por exemplo, vários filetes, seja de qualquer tipo de proteína, e fazer, por exemplo, um bife maior, mais alongado.
Ou posso retirar um pequeno pedaço de uma peça maior, juntar ela em uma ponta ou outra e alterar seu formato de mais longitudinal para uma coisa mais cilíndrica. As possibilidades que a gente pode colocar aqui são imensas. E também, se você quiser ainda também sair bem da cachola, como a gente diz, a gente pode fazer combinações de produtos totalmente únicos. Você pode combinar todas as espécies, por exemplo, de pescados, embutir isso e fazer como se fosse um carpaccio, isso é possível também, ou fazer um produto que não se encaixe em nenhuma dessas categorias e fazer combinações de texturas que sejam únicas, sabores. Você pode pegar uma peça com sabor mais brando, digamos assim, com um sabor mais pronunciável, e você tem um produto com características totalmente únicas, em que ao redor dele ele tem um sabor mais, podemos dizer assim, mais fraco, e no centro um produto com um sabor mais pronunciado. Isso você pode também ter nesse tipo de produto. E formatos dos mais diferentes possíveis. Obviamente, o cilíndrico é a primeira coisa que a gente vê na cabeça, mas não precisamos propriamente nos limitar a isso. E tá, isso tudo é bacana. Temos produtos já no mercado que a gente pode aplicar esse tipo de ingrediente e obter melhoras. A gente pode criar alguma coisa totalmente nova. Mas como que a gente pode encaixar isso no nosso dia a dia? Principalmente para vocês que trabalham com a área de desenvolvimento ou que estão buscando insights ou alguma coisa nova para aplicar na indústria de vocês. A gente pode trabalhar isso de duas maneiras diferentes. Opa! A gente pode chegar num produto que a gente chama de definido. Quem nunca aqui já não ouviu o pessoal reclamando do comercial, por exemplo? Ah, já estamos com falta de presunto, estamos com falta de mortadela, essas categorias de produto, e isso gera alguma demanda ou projetos novos para desenvolvimento de produtos auxiliares que se encaixam nessa mesma categoria. A gente pode tomar isso como um ponto de partida, e a partir disso a gente selecionar as nossas pecinhas iniciais, ou seja, os nossos pedaços de carne que a gente pode selecionar para formar esses produtos, ou fazer exatamente o oposto. Temos, por exemplo, vários recortes 80-20 sobrando, temos recorte magro sobrando no estoque, perto de vencer, está subindo muito o shelf life. A gente pode utilizar isso como um ponto de partida para formular um produto totalmente novo. E assim dar um giro em todo esse estoque que você acaba tendo de matéria-prima dentro do frigorífico. Então, nesse sentido, é bem versátil, onde a gente pode trabalhar tanto com uma ideia de inovação, mas até como que a gente pode ver a situação que a gente se encontra agora e desenvolver alguma coisa a partir disso. E muita coisa do que eu falei aqui parece que a gente tem alguns passos a seguir. E a primeira coisa que a gente pode se pensar é: como que eu chego num formato desses? Estamos falando de peças inteiras, compridas, produtos fatiados, ou diversos formatos. O que eu posso utilizar para chegar nesses formatos finais? Bom, como métodos clássicos que temos já no frigorífico, tripas plásticas celulósicas naturais, elas são uma fonte mais que a gente chama comum, que a gente já tem no frigorífico, para fazer salsichas, mortadelas, outros tipos de embutida. A gente pode tomar isso como ponto de partida e chegar num formato tubular, ou outros formatos que assim a tripa ela possibilita que a gente consiga chegar. A gente pode incluir também nisso amarração, posicionamento, ou também utilizar formas de cozimento. Famoso forma de log, forma de apresuntado, formas de presunto que a gente consegue chegar naquele formato oval ou retangular. E também temos a parte de moldes, que exatamente como que a gente faz um hambúrguer. A gente pode moldar um produto, chegar nesse formato que a gente quer, a transglutaminase age fazendo essas ligações e a gente tem o nosso produto final. Desses três métodos, tem uma pequena diferença em exatamente esse último que eu mencionei, que são os de moldes. Qual que é a diferença principal? Nele a gente faz a pressão uma única vez. E que isso pode ter alguma consequência futuramente? Se ele perde seu formato em algum momento posterior a essa formação de molde,
ele não consegue retornar ao formato original que a gente posicionou. Por isso que nesse caso, dependendo do tipo de aplicação que a gente está conversando ou a gente quer desenvolver, pode ser mais interessante a gente trabalhar com a parte de tripas ou com a parte de formas. Mas também a gente pode trabalhar com algumas formas com uma pressão sobre elas. Também há essas possibilidades. Tudo é questão do que a gente tem disponível ou que a gente pode também investir para a gente fazer esses novos produtos. E tendo definido o formato e como que a gente consegue chegar nele, a gente acaba sempre tendo duas grandes opções nesse caso. A gente pode tentar chegar nesse produto a frio ou a quente. A frio, digamos que é a temperatura que as carnes normalmente ficam em uma relativa estabilidade. Estamos falando de alguma coisa entre 2 a 6 graus Celsius, por exemplo. Abaixo disso não é uma coisa muito ideal porque a enzima ela faz essas ligações. Só que o que ela tem que fazer? Ela tem que sair, pegar uma proteína e juntar outra. Se ela está numa temperatura de congelamento, tudo isso daqui é um meio que vai ficar congelado e ela não consegue fazer esse movimento. A ação que ela faz pode-se entender como quase que física, apesar de ser considerada uma reação bioquímica. E a outra opção que temos é fazer a quente. O famoso cozimento é o ponto ideal para esse tipo de aplicação. Por quê? Normalmente os cozimentos são feitos em rampas e algumas etapas dessas rampas é onde que a gente chama etapa ótima, onde a enzima consegue atuar com muita eficiência e assim você ter ligações cruzadas mais eficientes e rápidas. Então, qual que é a nossa escolha que a gente pode decidir de melhor entre um processo a frio ou a quente? Primeiro, se meu produto já tem alguma desses processos, é uma escolha um pouco mais lógica, e também a questão de tempo. O processo a frio, pois ele está numa temperatura quase de congelamento, a reação ela fica um pouco mais lenta, e por isso é necessário um pouco mais de tempo para a enzima agir. Em contrapartida, um processo a quente, que ela está em condições mais ótimas, ele ocorre muito mais rápido, e com isso a gente consome menos tempo do período de produção. E assim a gente consegue chegar em produtos como esses aqui. Um exemplo feito com a frio, que é o da minha direita, que é um reconstituído de carne bovina, e à esquerda um bacon reconstituído de frango, que utilizando um processo a quente. Então é possível a gente chegar em resultados bem satisfatórios, até surpreendentes em alguns casos, utilizando simplesmente esses passos para a gente tomar decisões como formular nosso produto. E com isso eu gostaria de apresentar a vocês a solução enzimática que utilizamos de transglutaminase, que na prosinha é chamada de linha ligase, que é uma linha de transglutaminases, que elas são chamadas de preparos enzimáticos. Por que é chamado de preparo enzimático? A enzima, propriamente dita, apesar dela ter a capacidade de fazer essas ligações cruzadas, inerentemente ela não está nas condições ótimas se você meramente adicionar ela ao produto cárneo. Ela precisa de algumas condições, ela precisa de íons para atuar na melhor atividade possível dela, dadas as circunstâncias. E por isso que a gente acaba unindo ela com outros ingredientes funcionais, que acaba chamando de preparo enzimático. E com isso ela fica nas condições ótimas. Para isso temos um preparo enzimático desenvolvido para processos a frio e um outro para processos a quentes, que são as ligases RMS e HTF, que utilizamos no exemplo passado ali. E também sempre temos a disponibilidade de atuar melhorando esses tipos de produtos, incorporando outros ingredientes que assim a gente possa obter texturas diferentes em momentos diferentes de processo. Por exemplo, uma textura rígida a uma temperatura de quase congelamento. Depois uma textura mais soft, quando a gente tem um leve aumento de temperatura. E novamente uma textura mais rígida após um cozimento. Isso a gente pode fazer agregando outros agentes texturizantes ao preparo enzimático. E estamos 100% abertos a esse tipo de desenvolvimentos conjuntos também na Prozin. E temos várias desses tipos de perguntas, né? Como inovar, como unir essas peças, como chegar ao formato,
que produto que eu posso fazer, quais ingredientes que a gente pode utilizar. São muitas perguntas que, apesar de aqui já temos um bom passo a passo de como a gente começar esses pensamentos, a gente pode te ajudar também a responder essas perguntas sem nenhum problema também. E nada melhor do que ajudar a responder essas perguntas ou melhorar esses insights que a gente acaba tendo se a gente degustar um produto em específico. E para isso eu gostaria de apresentar um produto que estamos ali no nosso estante, logo em frente ao auditório, que é podemos chamar levemente de bacon de frango, mas a nomenclatura é uma carne de frango reconstituída, sabor bacon, que ela foi feita com a seguinte formulação de água, peito de frango, sobrecoxa de frango, sal de cura, um mix de bacon de condimentos, a ligase HTF, que eu apresentei a vocês, que é um preparo enzimático justamente para ser utilizado com temperatura, e um conservante alicim. E durante esse processo, como que a gente faz, né? Pode parecer muito complexo, mas é um processo usual que a gente tem no frigorífico. A gente simplesmente pode misturar a água com um mix de bacon, sal de cura, e mexendo até dissolver, adiciona o restante de água e continuar mexendo. A gente pode incorporar seguidamente o alicim e a ligase HTF mexendo até dissolver, e com isso a gente já tem uma salmoura pronta que a gente pode utilizar. Essa salmoura a gente divide em duas partes. Por quê? Justamente para a gente dar esse efeito de camadas. A gente separa a coxa e a sobrecoxa do peito e coloca essa salmoura para ser absorvida das duas partes. Depois juntamos ela novamente, empilhamos ela. Aí eu admito que é uma coisa mais arte do que científica e até pode ser aprimorado em muitos casos. E com isso eu posso montar uma forma e cozinhar elas. E esse é o convite que eu faço para vocês. Se vocês quiserem ver esse exemplo literalmente na prática, convido vocês a visitarem o nosso stand, que está saindo agorinha mesmo uma leva de bacon de frango. Muito obrigado.